Boa noite, Daísa. Graças ao meu bom Deus, mais um Podback, menos é mais. E antes de começar, a minha convidada maravilhosa já chegou. Mas antes de começar, propriamente dito, eu preciso dizer que toda mulher, independentemente de raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura e religião, goza dos direitos fundamentais e inerentes à pessoa humana. Lei Maria da Penha. Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006. É uma lei federal brasileira. E na última segunda-feira fizemos exatamente 17 anos de Lei Maria da Penha. Ouso dizer que ainda tem bastante coisas a ser melhorada, mas também digo, graças a Deus, que temos a Lei Maria da Penha, porque muitas mulheres são agredidas, muitas mulheres sofrem abuso. E não é pelos seus algozes de fora da família, não. A maioria é dentro de casa. Então, você, mulher, não pense duas vezes. Se necessário for, acione, tá? Porque é só assim que a gente vai poder dar continuidade nessa luta que começou há 17 anos atrás. E também, se você estiver em algum lugar e estiver se sentindo ameaçada, faça um X na palma da sua mão com um batom vermelho, porque quem está atento na lei sabe que você vai estar pedindo socorro. Então, se eu sou, é porque somos. E agora sim, agora eu tenho comigo uma mulher visionária, fundadora da Buroclass, especialista em finanças sociais. E ela é criadora de um curso que eu preciso muito, muito aprender com ela. Valor e preço. Quanto vale ou é de graça? Nunca soube dar essa resposta. Gisele, seja muito bem-vinda ao Pod Black Menos é Mais. Obrigada, Isa. Boa noite a todos. Para mim é uma honra poder estar aqui e compartilhar um pouco dessa história com você. Bom, já vou começar a falar que, assim, eu quero uma mulher solta, que é um pouquinho impossível com você. E tenho também que dizer que eu agradeço sempre a Papai do Céu por tudo, por tudo. E quando ele nos possibilitou aquele encontro de perto, eu agradeci muito mais, porque tem mulheres na vida da gente que às vezes a gente ouve falar, mas não consegue estar tão perto. E eu nunca estive tão perto de uma mulher. E quando eu digo estar perto, não é estar no mesmo espaço físico. Quando eu digo estar perto, é estar perto mesmo de você, tá? Então, assim, eu agradeço todo santo dia por aquele momento. Só que hoje eu não vou ficar fazendo massagenzinha, não. Então, assim, relaxa, porque é um papo de mulher. E vamos começar falar um pouquinho, para as pessoas entenderem um pouco mais o que é finanças sociais. Porque tem gente que ainda tem dificuldade de entender o que é. Por favor. Sim. Eu também sou grata àquele dia. Acho que a vida sempre dá um chacoalhão na gente. Aquele dia, a sua presença ali foi fundamental e para mim também foi muito impactante. Muito Gratidão. obrigada. Que isso. E finanças sociais, né? Isa, o meu sonho de adolescente era ter estudado sociologia. Eu queria ter sido uma socióloga. Fiz curso pré-vestibular, tentei, não consegui passar em nenhuma universidade pública e achava um absurdo ser pobre, né, e ter que pagar para estudar. Mas estudei através de bolsa de um deputado lá do bairro. E aí o curso era Ciências Contábeis e Administração. Se você quiser dar o nome da pessoa que te ajudou, fique à vontade, porque eu acho que assim, os nossos padrinhos, eles merecem ser lembrados. Agora, se for política e não puder, também fique à vontade. Sim, mas eu acho que esse voto ele vai muito mais para o seu Manuel. É uma liderança lá do bairro. Desde a época da escola, lutou para que a gente pudesse ter a oportunidade de fazer uma formatura, porque é caro, né? Sim. Então, é uma liderança muito importante voltada para a educação, lá no bairro do Jardim São Francisco. E ele fez uma reunião, né? E levou esse deputado e a gente conseguiu uma bolsa.
Falei, bom, pelo menos é ciências. Deixa eu tentar entender o que é ciências da conta. Então, hoje, dizer que eu sou uma especialista em finanças sociais é porque eu juntei esses dois universos, né? Entender como funciona a sociedade e também ter estudado e trabalhado a vida inteira com essa parte de finanças sociais. Profissionalmente, fui formada pela Faria Lima também, e o mercado de trabalho foi a segunda maior violência que eu tive na vida. Mas a finanças sociais, o que eu faço é lutar por oportunidades menos desiguais, ensinar jovens de periferia a profissão de administração e gestão financeira com um olhar humanizado, né? E trabalhar as questões sociais, que está muito voltada também para o lado emocional, para o lado de não saber administrar muito bem o recurso. A gente não é ensinado. Eu estudei a ciência das contas, eu me formei, me especializei no mercado financeiro para entender como o sistema funciona, e nenhuma desses cursos, dessa especialização, eu tive aula de educação financeira. E a gente sabe o que isso quer dizer. Então, eu fui me aprofundando. Quando eu cheguei no estágio que eu falei, acho que está ok, eu comecei a transformar isso em curso, né? E passar essa visão para outras mulheres. Você quer passar uns meses lá em casa? Porque, como você disse, a gente não aprende isso na escola. Se você não corre por fora, você nunca vai entender. E eu sou cara de pau de dizer que, assim, entendo muito pouco. Entendo muito pouco, preciso me aprofundar, mas eu quero que você desmistifique, porque eu, particularmente, eu acho que na cabeça de quem já passou de uma certa idade, é mais complicado. É, sempre há tempo para estudar finanças, Sim. porque eu quero muito, porque eu me enrolo muito. É que assim, eu me enrolo de um lado e desenrolo, mas eu não entendo, não entendo mesmo. Às vezes eu falo, você acabou de falar que pode ser o emocional também. Gente, o meu emocional anda uma droga, tá? Porque o meu bolso também. Então, fala um pouco mais escancarado de tudo que você pode nos ajudar, porque hoje é uma conversa, mas é uma conversa mais de ajuda mesmo, para que as pessoas entendam, se tiver filhos, colocar filhos para ir aprendendo. Se for pessoa já assim, numa idade mais madura que nem que eu, para gente criar coragem e vergonha na cara e correr atrás. Claro, né? Já vou te contratar, entre aspas, né, naquele negócio de amizade, para entender um pouco mais, porque eu tenho também uma terrível dificuldade. Então, assim, abre o verbo, rasga o seu coração aqui pra gente, tá? Porque valor e preço, eu particularmente não sei te dizer, tá certo? Às vezes as pessoas, graças a Deus, acham que eu tenho bastante. E eu quero que vocês continuem achando. Mas também me pergunta, Isa, você sabe cobrar pelo que você faz? Não, não sei. Porque uma das vezes que eu achei que saberia dar o preço, a pessoa virou para mim e falou assim: mas como você está me cobrando? Se eu vou lá te dar audiência. Eu falei: opa, não, amor. Faz o seguinte, você nem vem. Você não vem. Porque você não vindo, outros virão. E a audiência, elas são compartilhadas. Se você for, juntas conseguimos. Se você não for, eu consigo com uma outra. Então, é assim, desse dia em diante, eu fiquei muito com o pezinho atrás. E aí? Digo que tem preço, porque o meu valor eu sei. Eu sei o quanto custa eu sair de casa, deixar marido, deixar a neta, pegar transporte. Você hoje mesmo pegou um trânsito horrível. O tempo que a gente gasta e as pessoas viram pra gente e diz: mas como você vai me cobrar se eu vou te dar audiência? Então, assim, me explique tudinho, porque eu preciso. Sim. É estrutural, né? Então, a gente já falou que não tem na faculdade, não tem especialização em educação financeira, e isso tem um propósito com isso.
E também na construção, né? Eu também pesquiso mulheridades, a mão de obra da mulher no mercado no Brasil, né? Do período colonial até os dias atuais. Então, nós chegamos aqui para servir a custo zero, né? Então, e foram anos e anos, né, nesse modelo, e é tão estrutural que chega até hoje e eles, acho que precisa ter um olhar decolonial, né? A nossa mão de obra ela tem um preço, porque prestar um serviço, né, oferecer ou criar um produto, proporcionar para uma pessoa ter aquele produto ou ter aquela mão de obra, porque ela não sabe ou não quer fazer. Sim. Né? Então, não é justo que digam até hoje quanto que vale a nossa mão de obra. Né? Então, quando eu falo valor e preço, quanto vale ou é de graça, primeiro, me deixa saber, porque eu quero ter a opção de escolher, né, se eu faço ou não. E segundo, fui eu que acordava 5 horas da manhã, né? 2 horas para ir trabalhar, 2 horas para voltar, chegava em casa meia-noite e meia, 1 hora, e 5 horas lá de novo no ponto, né? Então, me especializar e entregar isso hoje como um serviço está muito baseado na minha história, naquilo que eu consegui desenvolver, das minhas técnicas e habilidades. E ela não pode ser precificada com o olhar do outro, né? Sim, com Então, certeza acho que absoluta. o segredo, eu gosto de falar nas aulas que o grande gap assim da parte financeira, de planejamento, é você orçar. Então, você lista mesmo tudo que você precisa. Pode ser surreal? Pode, mas pelo menos você sabe de onde você vai conseguir tirar para poder equilibrar, né, as suas finanças. E o cuidado especial com as despesas variáveis, Isa. Porque, às vezes, o fixo a gente sabe. Eu tenho X para pagar de aluguel, água, luz e internet. E aí sobra um dinheirinho, ou a gente vai no cartão e passa débito, Ai, débito, Jesus. débito. E quando vê, já foi. E isso prejudica no final do mês, porque quando você vai... Chega a fatura de um cartão de crédito, por exemplo, você já usou tudo que tinha na conta, né? Passando esse débito. Então, o que eu faço é ter controle de tudo. Quanto por mês eu posso gastar de Uber, quanto por mês eu gasto com lazer, e vou mantendo ali, equilibrando ali e também anotando tudo que eu gasto. Se eu gastei antes do final do mês a minha cota para aquele determinada categoria de despesa, né, porque tudo tem que ser encarado como despesas, né? O que entra é fixo, o que sai nem tanto, porque a gente tem o fixo e variável, né? Então, eu que lute. Ou eu não ando mais de Uber, eu não vou mais na padaria, eu preparo a minha própria comida, quais são os meios que a gente vai encontrando, né? E eu descobri isso, vivendo isso na pandemia. Quando eu peguei meu cartão de crédito, Isa, no primeiro mês de pandemia, eu tomei um susto. A conta eu gastava com iFood, por exemplo, e não me dava conta. E aí, quando foi para a pandemia, eu comecei a preparar minha própria alimentação, né? A gente ficou em casa 24 horas por dia, então foram coisas que eu fui aí também identificando, né? Vivendo mesmo, na prática. E questões afetivas também, que mexe bastante com a gente, e aí vai para um lado de eu posso, eu mereço, e a gente acaba exagerando um pouco. Então, são várias questões que envolvem finanças, né? Dinheiro é uma energia muito poderosa. Ela tem tanto poder que está correndo de mim. Mas agora, depois dessa aula que eu vou ter e as que eu vou dar continuidade, eu vou aprender um pouco mais. Então, eu posso pegar o que você está dizendo, depois é claro que eu vou estar xeretando um pouco mais, e aplicar para mim. Todo mundo pode pegar mais ou menos o que você está dizendo e aplicar para si mesmo, ver o que você ganha, o que você gasta. O que a gente gasta, a gente quase não vê. Aliás, a gente nunca quer ver o que gasta. E acho que aí está o nosso erro. E fazer essa planilhazinha. Mas e se no meio? Você fez lá tudo bonitinho. Entrou aqui, saiu aqui, aí sobrou um X aqui. Mas aí você brigou com o marido. O marido chegou em casa mais tarde, você, pé da vida com ele, foi lá e comprou um chocolatinho. Aí você já está arriscando a sua planilha. E automaticamente a gente faz isso, a gente não pensa. Você vai lá e acaba fazendo. E quantos anos
Eu já estou falando isso, calculando que aí eu quero ainda ter mais alguns bons anos, mas em quantos anos a gente consegue ser uma pessoa que nem você, que realmente sabe o que entra, o que sai, o que pode e o que não pode? Sim. Eu acho que é a prática. Eu fiz uma consultoria para pessoa física. E aí a gente conversou bastante, fui trazendo a consciência. Eu falo que o meu trabalho ele também está muito voltado para a inteligência financeira, né? Se a gente identifica que as emoções afetam, onde afeta, e tudo isso você pode controlar. Eu tenho um diário. Eu escrevo para mim mesma, eu mando e-mail para mim, sabe, para ler na próxima semana, para ir acompanhando, né, as emoções, para tentar ser o mais equilibrada possível. Não é fácil, né? Às vezes a gente, né, cai mesmo, dá uma derrapada, mas o importante é a gente estar consciente. Então, esse trabalho que eu fiz de consultoria, o dela estava no cartão de crédito em uma categoria específica, que era vestuário. E aí, o que acontece? É você estar aberta para esse momento mesmo, porque financeiro dói. Quando a gente faz o trabalho de abrir, por exemplo, o cartão de crédito, classificar todas essas despesas, esses gastos em categoria específica, você vai enxergar o que está acontecendo, como que você está reagindo, né? Como que você está administrando esse dinheiro. E aí você consegue identificar essas falhas, esses momentos e tomar decisões para o próximo mês, para o próximo ano, para o próximo semestre, enfim, de acordo com o planejamento que você faz. Mas é importante sempre orçar. Né? Assim como quando a gente vai montar uma empresa, a gente faz o planejamento, orça, tudo que precisa, a mesma coisa a gente faz na pessoa física. Né? E o importante, eu acho que o essencial para esse controle é criar as categorias. Coloca lá mesmo, alimentação, aluguel, despesa, né, de consumo, e deixar um dinheiro reservado para lazer, né, para aquilo que você gosta de fazer, dentro daquilo que você recebe, né, dentro daquilo que são suas receitas no mês. Aí você já consegue olhar e quando você passar, você já fala, putz, será que tá certo? Será que é isso mesmo? Então, uma vez por semana, você faz uma conciliação bancária, que é pegar o extrato, olhar a sua planilha e ver como que tá, né? Se eu ultrapassei ou não. Então, acho que a grande chave assim desse despertar é a organização, né? O valor da receita você tem, a gente sabe mais ou menos quanto que é, mas a organização financeira é fundamental para que as coisas andem bem, não só para a pessoa física, mas para a pessoa jurídica também. Então, digamos assim, que eu vou combinar com você para você me dar essa consultoria. Eu vou ter que escancarar a minha vida para você entender e me ajudar. Isso, exatamente. Você enxergar, pra gente enxergar e dói. A gente Não, já chora. tá doendo, só de eu pensar, eu já tô Dói. aqui chorando, porque é assim, a gente sabe realmente o que ganha, só que quando chega no final do mês, você fala, eu deveria ter ganhado 2 vezes mais porque a minha conta não bate. E tô dizendo especificamente no meu caso, eu não tenho tara por vestimenta, eu penso muito na família. Então, assim, faltou aqui, eu vou cobrir ali. Tá precisando disso, e aí quando não tá precisando disso, chamado Valentina, que é a neta, esquece, sabe? É de olho fechado, ela precisa, ela quer e eu vou. E quando chega no fim do mês, você fala assim, putz, tá faltando, né, um din-din. Mas eu, particularmente, como aluno, já vou dizer, acho que eu vou te dar muito trabalho. Claro, vou chorar horrores, né? Porque se você diz que a gente chora, eu já tô aqui, ó, tentando deixar a lagrimazinha que só de conversar eu já tô sentindo que eu tô querendo chorar. Mas eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza que nesse nosso país... Isso deveria ser dado, então, em escola, em sala de aula. Eu acho que desde o primeiro ano, você teria que ter essa matéria, e uma matéria muito importante, para ensinar os seus filhos a saber, né? Porque se você não aprende, você não pratica, Exatamente. né? E você, como uma mulher preta, da ponte para cá também, periférica, o que você diria para o nosso presidente? Nesse sentido.
Pode dizer. Uau! É, porque você entende dessa finança. Eu não entendo. O nosso presidente, o nosso governo, eles entendem de finança. Sim. Entendeu? Então, vocês, nesse momento, vocês estão ali. Entendeu? Ele gere o Brasil, porque ele entende disso. Se ele não entende, ele tem quem faça. Mas ele entende porque é um homem muito cabeça. Não estou aqui falando de política, estou falando de quem está gerindo nesse momento. E, evidentemente, lembrando também o mandato passado, Sim. entendeu? Então, manda um recado. Ele entende, porque ele é nordestino, ele é pobre, vem de família pobre. E meus pais são roceiros também, veio da roça, minha família é da Bahia. Em casa eu aprendi a não deixar virar uma bola de neve. Então, isso foi conduzindo outros passos na minha vida. O que é não virar uma bola de neve e quais são os cuidados? E eu acho que o Lula ele tem esse conhecimento também, né? Pelo histórico, por tudo que a gente sabe, né? Da história da vida dele. E como eu não me esqueço do pronunciamento dele no dia 1º, foi muito emocionante, foi um momento que eu parei ali para ouvir o que ele tinha a dizer e ele falou muito do social. Então, a gente precisa desenvolver políticas públicas de desenvolvimento socioeconômico, né? Trazer essa conscientização para as pessoas, trabalhar a educação financeira, né, para as pessoas residentes de periferia, para que a gente possa, ao menos, planejar, né, sonhar. Eu fiz um trabalho com um banco e eles falaram que sonho não. E eu falei, bom, se você fala para um favelado como eu que sonho não, por que você me chamou para esse trabalho? Né? O que a gente tem é sonho, de tentar, de conseguir, de imaginar que pode ser, e a gente vai atravessando barreiras sistêmicas, né? No país. Né? Toda a minha história é uma construção de barreira sistêmica. Então, eu tive, através da educação, me despertou curiosidade de saber um pouco mais. E então eu fui me especializar no mercado financeiro para entender como funciona o sistema. E hoje poder transformar isso em aulas e compartilhar com outras mulheres residentes de periferia, eu acho que é esse o caminho. Para mim, isso é desenvolvimento socioeconômico, mas sozinho a gente não consegue. Né? Eu estou fazendo isso há 6 anos, né, através da Burocras, mas eu acho que já é um programa de política pública para a gente administrar. Não só liberar verbas, não liberar verba, liberar crédito, né, para você ir lá comprar um carro. Na primeira gestão dele, eu consegui na concessionária com o Lerite tirar um carro, sabe? Isso coisa que é surreal. Pra gente era sonho, era sonho. E quando dizem pra gente não sonho, tá dizendo pra gente não vai e faça, porque a gente sonha, né? E ele, graças a Deus, nos possibilitou a conseguir realizar algum desses sonhos, né? Realizar algum desses sonhos, mas você concorda que se do outro lado eu não souber administrar esse dinheiro, eu consigo pagar 4, 5 parcelas porque eu estou ali empolgada, envolvida com aquilo, né? Mas se acontece qualquer outra coisa, eu já mexo e aí vai. Então, tudo bem, pode liberar, mas sempre trabalha a educação. Para mim, o Silvio ele está fazendo um trabalho excelente com direitos humanos, então eu também acredito que isso possa ser uma pauta, mas porque ele fala da filosofia, né? A gente precisa entender o que está acontecendo. A gente precisa entender por que a gente mantém esse contexto periférico até hoje e não desenvolve políticas públicas eficazes, sabe? O governo trabalha o tempo todo em ações emergenciais, né? Então, se não tiver um programa responsável de desenvolvimento socioeconômico, fica um pouco mais complicado. E a gente enxerga tudo isso que foi até hoje, né? Quem está em cima está sempre mais em cima, enfim. E quem está embaixo se afundou de vez, hein? Uhum. É muito interessante, mas aonde pega... Porque, assim, você estudou bastante, estuda, porque você, dando aula, você continua estudando, porque você precisa dar respostas e mais respostas. Então, me diz para mim, aonde é que pega? Se você, para chegar aonde você está, você estudou... O Lula é um cara safo, o Silvio é um cara safo. O que falta, então,
Não estou colocando a faca no seu pescoço, é conversando mesmo. Sim. O que falta, então, para eles é deixar de fazer essa ajuda emergencial e começar a colocar isso como um desenvolvimento. Não tem aquele negócio de que, eu vou te dar o peixe. Não, me dá o peixe. A hora que está faltando, eu preciso do seu peixe. Mas ensina a pescar. Só que, assim, essa situação também materna, digamos assim, o barco afundou, eles vão lá e cata e coloca lá uma aguinha a menos, já deixou também geral mal acostumado. Porque é como você falou, quem não quer ter o seu carro zero? Ou o seu carro, enfim. Só que na emoção você vai lá e faz. Se você fez em 36, você pagar 12, você é felizardo. Entendeu? Só que isso não é explicado pra gente também, que você tem que parar, pensar, fazer as contas. Porque geralmente a gente faz assim. Eu vou comprar um carro, vou pagar, digamos, R$ 800 por mês. Aí eu faço lá minhas contas e sei que esses 800 tem. Mas assim, eu não fiz as contas para ver até quando eu tenho esses 800. Exato. E aí que eu tô entendendo que é onde o bicho mora, né? Porque você faz as contas, não, eu tenho, mas só que assim, você não tá pensando que você pode ter uma emergência médica, você, enfim, pode ter N situações que aqueles R$ 800 que você achava, porque até então você achava que tinha. Você realmente não tem porque você não sabe essa educação financeira. Isso. E como que a gente vai colocar na cabeça do cidadão que ele não tem? Tá ali provisório, Tá provisório. né? Isso é mais difícil, porque se eu disser assim, não, você não tem. Ele vai falar, claro que eu tenho, olha aqui, ó. Esse mês tá sobrando. E a gente geralmente costuma dizer, tá sobrando. Não, o nosso dinheiro não sobra. Ou você deixou de Pagar, Desculpa. né? Ou você deixou de pagar alguma coisa, ou você, aquele mês, você teve um extra, mas sobrando, nunca tá. Sim. É o planejamento, né? A gente tem que trazer esse planejamento, acho que trazer esse olhar, trazer essa conscientização. Eu acho que uma resposta para essa pergunta é colocar mulheres na gestão, né? Eu ouvi, eu esqueci o nome dela, acho que foi prefeita de Tabuão. Tá falando da Najara? Najara, A pré-candidata maravilhosa. Eu amei. à Prefeitura de Tabuão, Amei. que no mandato passado... Najara, beijo pra você, ó, estamos aqui falando de você, Beijo. sinal de que tá repercutindo, tá? Ela foi, no mandato passado, ela foi a única mulher e chegou em 4º lugar com mais de 8 mil votos e foi eleita co-deputada com mais de 100 mil votos. E a Najara é o tipo da mulher que a gente precisa. Exato. A gente precisa das Najara, a gente precisa das Giseles, entendeu? Porque assim, ela busca o foco, ela vai lá e enfia o dedo na ferida. E você ensina a gente a como cuidar do seu dinheiro. Então, aonde a gente acha mais mulheres assim? Você, Isa, eu acho que você tem um potencial de pensar, de juntar essas peças, sabe? É assim que eu te vejo, uma mulher muito poderosa na palavra. Ai, que gostoso isso. E juntando isso, e só tem esse olhar quem passou por isso também. Então, nós somos mulheres pretas periféricas, a gente sabe sim. o que é administrar uma família, a gente sabe o que é quando falta e agora o que eu vou fazer, né? Tanto que o meu curso de empreendedorismo, que eu estou dando no Museu das Favelas... Isso, que eu vou me inscrever, que a gente já ia entrar nele daqui a pouquinho, tá? E eu falo sobre isso também, né? Não acho que o empreendedorismo é solução, porque não é fácil. Empreender. Eu que não digo. Não é fácil. Mas ele é um caminho possível, sabe? Se eu tenho uma habilidade, se eu sei fazer aquilo muito bem, e eu posso ter conhecimentos técnicos de como moldar isso e isso tornar, né, um negócio, eu acho que é um caminho possível, assim. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu saí do mercado do corporativo, eu falei, eu não volto. Mas o que eu vou fazer? E aí eu comecei a buscar cursos que pudessem desenvolver essas minhas habilidades. Porque o mercado me silenciou de uma tal forma que eu passei a não acreditar
que eu tinha aquele potencial, que eu era boa, né? Mas eu fui me especializar, fui estudar inovação social, sou da área social desde os 14. Desde os 14 eu fui chamada por uma liderança do meu bairro, trabalhar com mulheres em situação de rua, e eu não parei nunca mais. Eu queria juntar essas duas coisas, né? Então, acho que o empreendedorismo, para mim, é esse momento de criação do próprio eu, né? Como que eu uso a meu favor essas minhas habilidades. E por isso que vem também, né? Quanto vale a de graça, né? Porque tudo eu vou calcular, assim como os brancos fazem também. É o tempo que eu paro para fazer uma reunião, é o tempo... Né? O tempo é dinheiro, né? Para eles, que eles falam. Sim. Então, eu também vou administrar. E por que quando chega, quando eu vou para essa frente, eles falam, não, você não. Como empreendedora, eu passei por isso. Não, você tá louca. Não, isso não. Foi tanto não que eu falei, não, não é possível. E aí eu tive que acreditar muito em mim. Muito. Para entender que eu tinha um conhecimento, sim, que é um plano de desenvolvimento, sim. No entanto, que eu termino esse ano, né? Eu comecei a estudar para poder trazer base, para trazer filosofia para o que eu falo sobre o dinheiro, né? Que eu estou me formando em ciências humanas. Parabéns. Obrigada. Para trazer, falar, beleza, eu sou especialista em finanças sociais por conta desse contexto. E tem um contexto histórico por conta, né? Diante de tudo isso, a gente não pode esquecer disso, né? Também. Tudo isso traz essa bagagem, mas usar aquilo que é meu, aquilo, né? A meu favor também, eu acho que é um momento de inovação, que a gente pode se empoderar daquilo que é da nossa mão, né? Meu pai veio para cá, em Pau de Arara, para construir, para trabalhar para a Sabesp, meu avô veio para trabalhar no metrô do Jabaquara. Então, a gente participou da construção desse Estado, né? A gente contribui, a maior arrecadação de imposto está entre a população negra. E cadê os planos de desenvolvimento para a gente? A gente não quer viver só do emergencial. Sim. Né? A gente quer ter condições, quer poder planejar e sonhar. Então, para mim, são políticas públicas de desenvolvimento. Assim. Olha, já temos que marcar mais para frente um novo encontro entre a Isa Breck, a Gi, a Najara e mais mulheres que a gente vê que realmente soma, que a gente consiga não fazer barulho, porque fazendo barulho a gente não chega a lugar nenhum, mas que a gente consiga se ajudar mutuamente, cada um, né, na sua área, com a sua expertise, para a gente estar passando para esses que ainda não têm essa visão, para esses que ainda não têm essa coragem de dar a cara para bater, que dá sem a gente levar bordoada daquelas que machucam muito. Porque é a frase mais perfeita. Quando uma mulher preta sobe, a estrutura é mexida. Mas aonde está o degrau? Aonde está o alicerce para essa mulher negra, se não é a outra? Entendeu? Então, eu costumo dizer que, assim... fico muito lisonjeada com as suas palavras de que eu também sou uma dessas mulheres e eu não me vejo assim. Eu não me vejo assim. Então, eu fico lisonjeada porque, assim, muitas pessoas falam isso. Só que, assim, eu falo, não, eu só estou ali fazendo uma coisa que eu gosto. E eu preciso, então, parar de estar só fazendo uma coisa que eu gosto e passar a pensar em como rentabilizar isso. Porque eu tive... Agora, em outubro, faz um ano que eu parei com o Connection Black programa meu mesmo, que eu fomentei por 25 meses e do meu bolso. Lindo, maravilhoso, todo mundo ia, um ou outro aceitava contribuir, porque eu não digo nem pagar, aceitava contribuir. E o marido e o filho, eles me cobravam muito. Eles falavam assim, você corre atrás de quem vai, do seu tempo... produz, depois sobe para a rede, você divulga, mas e aí? Eu virava para eles e falava assim, eu sou aposentada, Aí o marido pegou e falou assim, velho, mas são duas coisas diferentes. Você sim é aposentada, só que você não está trabalhando em casa, você está fazendo algo para você. E mesmo agora com o podcast, de vez em quando eles também me questionam, mas e aí?
você não tem um patrocínio, você não tem nada. Eu falo, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas agora, sentada aqui na sua frente, eu vou ter que repensar, recalcular, porque assim, eu gosto muito de estar fazendo isso. Para mim, me enche a alma estar sentada com a pessoa, passando um pouco da minha história, colhendo um pouco da história dela. Isso para mim, eu vou para casa hoje satisfeita porque foi mais um. Eu consegui dar voz a mais uma mulher. Mas eu só penso até aí. Entendeu? Eu só penso até aí. E essa semana, com o meu professor de teatro, o Rodrigo, do programa vocacional, ele pegou e falou assim para mim, ele falou, Isa, eu te conheço há tão pouco tempo, mas você é tão potente, só que assim, e essa potência vai virar dinheiro quando? E eu tô nem a responder para ele. Eu tô fazendo o que eu gosto. Então, é assim, quando a gente acabar aqui o Pod Black, você já me fala direitinho como é que eu me inscrevo, tá? Porque eu preciso aprender esse outro lado. Porque fazer, com toda a modéstia do mundo, fazer modéstia à parte, eu sei que eu faço bem. Mas não resolve só isso. Porque se você pegar lá o cartão de crédito, pegar as outras coisas, eu acho que você vai chorar por mim. Tá? Eu vou chorar rios, mas você também vai chorar por mim. Porque eu não aprendi. Então, a me valorizar nesse sentido. Mas por quê? Porque uma pessoa lá atrás disse pra mim, você vai me cobrar por quê? Se sou eu que vou lá. E aí você começa a pensar, mas eu não vou cobrar dela porque eu conheço ela há bastante tempo, mas eu não vou cobrar dele porque ele já está em ascensão, vai me ajudar. Não, então eu estou completamente errada. Sim. Tá? O meu tempo e o que eu faço é tão importante quanto o seu tempo e o que você faz. Mas não me ensinaram isso. Exatamente. E a gente, consequentemente, acaba não ensinando para os filhos. Né? A gente até cobra. Filho, não gasta muito não, porque senão você vai ficar no vermelho. Mas a gente não aprendeu essa aula que você tem para nos dar. Então, aproveita o momento, não que você precise, mas fala pra gente sobre o seu curso, Museu da Favela, quando começa, quando termina, o que você tem para dar pra gente. E chama o pessoal para estar se inscrevendo, sim, porque eu acho que é extremamente necessário. Sim. Isa, esse curso, ele deu muito certo. Amém. Né? Ele foi matéria de SPTV, Jornal Nacional, porque quem estava ali na gestão, quem pensou isso, foi uma mulher preta favelada também. Então, por isso que eu te falo, mulheres pretas que têm essa habilidade, principalmente com a palavra, de proliferar mesmo, né? O conhecimento, é importante que elas estejam em lugares de tomada de decisão. Sim. Porque elas sabem muito bem o que precisa aqui, do que precisa ali e onde encaixar, né? Então, a Carla Zulu, ela fala que foi escolhida a dedo, né? Então, provavelmente, ela acompanhou o meu trabalho também e falou, essa daqui tá preparada para fazer isso, né? E a prova disso é para voltar a falar que essa governança, essa gestão tem que ser de mulher preta periférica, sim. A gente precisa estar nesses lugares, precisa estar na política falando sobre isso também, né? E o curso eu também trago tudo isso, eu trago a teoria, né, de como a gente chegou, né, aqui, qual foi o pensamento do planejamento de desenvolvimento para a nossa população, o que aconteceu, por que estamos nas margens, é importante a gente saber, né, por que a gente está nas margens, né, do Estado também, e como a gente faz para atravessar. Eu falo também sobre trazer a valorização, a autovalorização do meu saber, porque a escola pública também não é uma boa escola, né? Eu tenho 41 anos, tive a sorte de, na década de 90, ter ótimos professores, né, que estavam ali mesmo. Também, eu acho que era uma outra geração. Logo em seguida, ali no Jardim Ângela, foi a favela mais perigosa do mundo. Realmente. E isso acarretou várias outras coisas, né? Trouxe várias outras consequências, mas eu tive, até a 4ª série, bons professores que estimularam também a gente para algumas disciplinas. Então, acho que também precisa olhar para a escola pública.
E o curso, a gente fala sobre tudo isso, é uma troca também. Assim como a gente está fazendo aqui, lá no curso eu faço isso também, porque a gente precisa se conectar. Né? Não é uma pessoa privilegiada falando, ditando regra para você e falando faz isso e aquilo. A gente compartilha as nossas vivências. Talvez para mim seja mais fácil. O que eu falo com elas é assim: eu não casei, eu não tenho filho. Então, com certeza, a minha realidade vai ser totalmente diferente da sua. Né? Eu vou conseguir fazer alguma coisa a mais porque eu não tenho tanta responsabilidade. Mas o que eu levo nesse curso é falar: e você? O que você tem de habilidade? Vamos usar isso a seu favor agora? Né? Aí a gente aprende a tirar a ideia da cabeça, colocar no papel, trazendo essa autovalorização, né? De estar ali como uma pessoa residente de periferia que está a fim de atravessar mesmo as barreiras sistêmicas. Né? Precisa ter eles precisam olhar para a gente de igual para igual também. Né? Então, assim, eu sinto muito por isso que você ouviu, porque eu também ouvi muito, né? Esses baldes de água fria. E a gente sabe o quanto dói. Nossa. A gente sabe o quanto dói. É assim, você tem que ser muito resiliente, você tem que querer muito para dar continuidade. Porque você olha e fala assim, poxa vida, né? Mas é assim, aproveitando o momento, eu estou no lugar certo e com a pessoa certa. Eu estou colocando em ordem o meu instituto, porque eu tenho um instituto. Uau. E vou precisar muito de você. Vou precisar, sabe por quê? Porque, assim, eu não sonho. Eu faço. Evidentemente que faço sonhando. Então, eu preciso realmente dessa sua aula para me entender realmente como transpor essa barreira. Porque, assim, o projeto, depois eu conto tudo para você, o projeto é lindo. Mas eu preciso aprender a precificar, a entender que, sim, eu tenho condições de sair dessa marginalidade e fazer com que as pessoas respeitem quando eu chegar e dizer, X é X, Y é Y. Então, a gente, nesse encontro de mulheres pretas e potentes, hoje representada por mim e também por você, a gente tem muito que sentar juntas e trazer mais mulheres pra gente. Então, eu quero que você diga dia, horário, duração do curso, porque eu tô chamando vocês, que de vez em quando passa o olhinho lá no Podblack, para vocês virem com a gente. Porque assim, nós mulheres da ponte para cá, se a gente não fizer por nós, quem é que vai fazer? E aí falam-se muito da mulher na política. Você quer? Então vamos aprender, porque o conhecimento é a única coisa que faz com que a gente bata de frente com qualquer homem. Porque o homem, ele costuma dizer que nosso lugar é na cozinha. Só se for na cozinha de um belo restaurante francês, né, tomando aquela nossa bela champanhe e gastando o dinheirinho dele. Mas para isso a gente precisa aprender, porque senão a gente vai gastar o dele, vai gastar o da gente e não vai ter graça nenhuma no final das contas. Então, Gi, fala para mim hora, local, tempo. Tá? E quem quiser mais aí, entra também, começa a seguir Gisele Rocha e vai ficar sabendo tudo direitinho. Sim. O curso ele acontece aos sábados, das 11 à 1 da tarde. Né? A gente está agora entrando no último módulo, que é para falar de marketing, trazer essa noção de vendas também, quem é o público-alvo, tá bem legal, tá desenhado de uma forma bem bonita, intuitiva, né? Eu tenho alunas de 17 a 75 anos, Isa. Ah, ainda tô dentro, tô no prazo. Então, a gente... exatamente. Tô no prazo, a gente tô no tá prazo. ali, então... Tem um movimento, a gente está buscando, né, essa informação. Não é possível que vai ser só isso. Então, aonde tem pessoas que falam a mesma língua, e eu acho que é isso esse que é o diferencial, né?
do curso. Então, é todos os sábados. A gente está no módulo de marketing. Então, quem quiser pode se inscrever. É só entrar no @Museu das Favelas e tem o link. Na minha página também, Gisele Burocras, também tem um link. Tem a Burocras também, que você pode entrar em contato comigo através do direct. A gente pode marcar uma conversa também. Não, você, quando acabar o programa, você já manda lá tudo. Sim. Porque, sinceramente, eu quero e vou fazer. Mas continue. Só uma pergunta. Você já está nesse terceiro modo, vai entrar no terceiro. Quem perdeu os anteriores, depois vai ter como fazer novamente? Sim, a gente está estudando a possibilidade de criar, né, uma outra jornada empreendedora também. Então, provavelmente, em breve vão ter novidades. Mas eu acho que sim, tem que ser é isso que a gente está falando, né? É um plano de desenvolvimento, então ele tem que ser contínuo. Mas também fiquem à vontade para me procurar também nas redes sociais e bater um papo. Às vezes, uma conversa já ajuda bastante, né? Passa para a gente, novamente, todas as suas redes, que é para que todo mundo comece a te seguir, e principalmente você, mulher, porque assim, não que falamos exclusivamente para mulheres, mas a gente está numa corrente de que nós mulheres somos a estrutura que esse Brasilzão precisa ter. Nós mulheres na política, porque assim, nós mulheres como mãe, dona de casa, empreendedora, a gente já está mostrando que a gente sabe fazer. Cai aqui, levanta ali, toma uns tapas daqui, mas a gente insiste. Então, para que a gente consiga, amanhã ou depois, estar à frente também na política, como a nossa Najara e como tantas outras mulheres, Cidinha Raiz e mais tantas outras que eu não vou falar o nome para não ficar devendo nomes. Vamos procurar a Gisele, ela vai deixar os arrobas dela e vamos junto fazer essa corrente. Por favor, Gi. Sim. Então, o curso de empreendedorismo está no @Museu das Favelas, né? Se você quiser falar sobre finanças, pessoa física, né, trocar um pouco de ideia sobre isso, é Gisele, @Gisele Burocras no Instagram e @Burocras. Tá, no final do nosso episódio aqui, eu vou pedir permissão para você para colocar os seus arrobas, porque aí fica mais fácil para quem ainda não segue ficar acompanhando. E também vou começar a marcar um pouco mais além de Gisele, para as pessoas entender que essa é a mulher. Essa é a mulher que vai dar aula. E o que é mais gostoso é que, assim, eu nunca vou dizer que eu sei tudo. Porque quando eu penso que sei, quando eu agradeço a Papai do Céu porque me deu esse dom da palavra, eu encontro uma mulher que Papai do Céu deu o dom dela ir além, dela procurar se informar e estudar essa parte que quase ninguém, quer falar com a gente, entendeu? Porque assim, o que a gente aprende na vida toda é que assim, você ganha 10, então você pode gastar 8. Mas quando chega na metade do mês, a gente já gastou 15. E a gente não entende o porquê. A gente sabe que precisou. É só isso que a gente fala. Não, mas eu precisei. E aí? O mês que vem você vai estar enrolado. E tem gente que acaba se matando. Porque não consegue sair da bola de neve. Uma coisa que eu acho que é legal, mas complica também a vida de todo mundo, ou da maioria, é o empréstimo consignado, porque você fala assim, mas pagar, digamos, 30, 40, 100, 200, 500 por mês, aí eu consigo. Mas vai colocar na ponta do lápis, quanto mais você não está pagando, e vira uma bola de neve, porque você não aprendeu a educação financeira. Né? Então, graças a Papai do Céu, graças a Mulheres do Brasil, onde nós nos encontramos, graças àquele momento, graças àquele momento que hoje a gente pode estar aqui juntas. E eu quero ser sua aluna. Tá? Eu quero ser sua aluna porque eu costumo dizer assim, eu quero viver mais muito tempo.
mas isso tá na mão de Papai do Céu. Mas eu quero que a minha Valentina, que faz 5 anos o mês que vem, que ela não passe por coisas que a gente passou por falta de alguém para orientar, de alguém para dar aula, de alguém para mostrar que sim, a gente consegue. Mas para a gente conseguir isso, a gente precisa voltar alguns anos para trás e sentar no banco, não necessariamente de uma escola, mas no banco de Gisele Rocha. Essa mulher tímida, tá? Que tá aqui, chega a tá ficando vermelhinha, e eu não tô aqui rasgando seda para você não, porque se eu não tivesse sentido isso em você naquele dia, provavelmente a gente não estaria aqui se falando. E falando com você, eu vejo que você é muito mais do que essa mulher tímida, entendeu? Com esse sorriso meio que forçado, com essa lagrimazinha querendo brincar aí nos olhinhos. Você é uma mulher muito potente e eu dou graças a Deus de que você não desistiu de mim. E também eu me parabenizo porque eu não desisti de você. E ficou desenhado tão gostoso. E lembro que você disse, vai ser na hora que Papai do Céu quiser. E foi. E foi porque você está abrindo os meus olhos, consequentemente, abrindo os olhos de quem me acompanha, de que precisa saber, sim, mexer com seu dinheiro. Porque assim, a gente sabe trabalhar para ganhar o dinheiro, mas a gente não sabe mexer com ele, cuidar dele, para que ele nos proporcione momentos agradáveis. Porque assim, às vezes eu digo, eu não vou sair para o lazer, porque se eu sair para o lazer, vai faltar para o pão. Mas isso acontece porque você não sentou lá no banquinho da escola da Gi, para entender que tem sim, tem o seu momento de lazer, tem o seu momento de compras. Mas já vou avisar, tá, pessoal? Neguinho vai chorar lágrimas de sangue, né, nessas aulinhas. Essa parte é a que me preocupa. Mas fazer o quê, né? Vamos lá chorar um pouquinho, mas vamos nos tornar pessoas conscientes do que a gente ganha. E se está ganhando bem o justo, né? Na aula de precificação eu falo disso. Você está cobrando justo? E como a pessoa entende o que é justo? Quando você entende que o seu tempo, ele também tem que ser contabilizado. Para preparar, eu imagino que para você preparar a cada momento desse, né, de gravação, você tem um tempo de estudo, você prepara outras coisas, tenta buscar parceria. Sim. E tudo isso é o tempo que você precisa contabilizar. Eu falo muito da boleira, né? Minha mãe é boleira. Então, eu falo Você pra não ela... trouxe nenhum bolinho aí pra gente? Olha que coisa, viu? Bolinha. Na próxima eu trago. Já sabe como é o nome da mamãe? Nilda. Ó, mamãe Nilda, tá? Eu amo chocolatinho, tá bom? Não, eu deixo por conta, tá bom? Mas logo vai ter uma reunião nossa novamente. Vou falar pra ela, vai ficar feliz. Tá. Mas o tempo que você para listar o que você precisa comprar, que você sai de casa para o supermercado, que você volta, que você descasca a cenoura, que você bate, deixa no forno, tira, desenforma e coloca na embalagem para vender. Tudo isso é tempo, a gente chama de custo de mão de obra. E ele precisa ser precificado, né? Acontece que a gente vai para o mercado de trabalho e vem o pacote pronto e já com preço. Então, para fazer isso daqui, você vai me custar tanto. Você quer? Se você não quiser, tem quem queira, né? A maioria das vezes é assim que a gente ainda ouve. fala, se você não quiser por esse, tem quem aceite por menos. Que eu acho que é a pior coisa que a pessoa pode escutar. Pode escutar. Porque assim, não estão te valorizando já com aquele pacote fechado, e quando fala isso, o negócio fica pior ainda. Exatamente. Meu Deus, eu não posso ficar pensando nisso agora, não, porque se eu ficar pensando, eu vou ficar meia maluca. Porque é como você disse, eu convido a Gi para estar aqui comigo. Então, assim, até eu chegar na Gi, eu tô chamando de Gi porque é um jeito carinhoso, mas, gente, é Gisele Rocha. Uma vez me chamaram a atenção, mas eu falo, quando eu tô com uma pessoa que eu amo, eu vou carinhosamente mesmo.
Então, para me chegar até você, eu pesquisei se você tinha aquele tempo, você me disse sim. Aí eu fui preparar a nossa arte para te divulgar, fui estudar um pouquinho sobre você, saí de casa bem antes, cheguei aqui, estou com você, até chegar em casa novamente demanda um tempo, a gente edita, sobe, então assim, só quando o neném estiver pronto que acabou. Então, se eu entendi direitinho essa sua pré-aula, tudo isso Faz parte da precificação. E o olhar dos patrocinadores, pelo amor de Deus. Cadê o patrocinador? Então, é essa parte que eu quero que você me ajude, porque... Por favor, assim, gente. a gente faz um trabalho bonito, não é que eu sou convencida, eu me preparo para esse momento. Uhum. Eu me preparo para esse momento. Mas aí você se frustra logo a seguir, porque quando você fala com um possível patrocinador, sabe, é aquele balde de água fria, ou então alguém chega para você e fala assim: nossa, Isa, seu trabalho é lindo e maravilhoso, eu vou indicar alguém. Aí, filho, você morre e fica esperando essa indicação. E aí eu costumo dizer em casa, até de vez em quando arrumo briga, que eu falo assim: um dia, talvez, quem saiba, vai ter um patrocínio. Mas enquanto não tiver, eu vou fazer a minha parte. Agora eu vou fazer muito mais, porque eu vou estudar com você para que eu entenda com mais facilidade que eu estou fazendo a coisa certa de um modo errado. E vou estar aqui passando para todo mundo o quanto é bom fazer a coisa certa e do modo certo. E eu vou já de antemão deixar um convite que você vai me responder depois no privado, que é tudo depois no privado. Agora não vem ao caso. Mas assim, eu estou muito, muito contente de saber que existem pessoas que se preocupam com esse lado, que tá aí para ensinar, que pega um pouco da sua vivência, porque toda vez que a gente pega algo da vivência da gente, a gente nunca pega o que foi gostoso. A gente pega algumas coisinhas boas, mas na maioria das vezes da nossa vivência a gente pega aqueles tapa que a gente tomou da vida e desenvolve coisas boas como você fez. Então, é assim, mil vezes obrigado mesmo por ter aceito estar comigo, por ter me permitido encontrar você nessa vida e por tudo que a gente vai fazer junto. Porque amanhã ou depois eu vou dizer, ó pessoal, a Isa Breck, o Pod Black, menos é mais, antes da Gisele Rocha, era uma coisa. E depois da Gi, vai ser outra. Porque a gente está aqui para aprender. E você é minha. Já vou dizer de antemão que não vai ter tempo certo. Mas quando eu tiver o espaço que eu possa realmente fazer semanalmente, você vai ter um espaço dentro, porque eu vou querer você falando sobre essa educação financeira, tá? Se não aceitar, tudo bem. Eu falo depois, não, que ela estava cheia de compromisso. Mas tudo bem. Porque eu nunca quero aprender sozinha. Se Papai do Céu me botou nessa frente para dar a palavra, para levar a palavra, é porque tem mais pessoas para ouvir essa palavra. Então, nada é só meu, né? É de todos nós. E se a gente pode aprender, por que não? A gente pode estar com 100 anos, se quiser aprender, você ainda vai estar com 50, né? Então, é sem palavras. Sem palavra mesmo, tá? Eu quero conhecer tudo e mais um pouco, tá certo? Então, eu vou me inscrever. O prazo de inscrição é até quando? Você pode se inscrever. Você pode assistir a aula, né? Faz inscrição e assistir a aula. Nesse momento, não vai pegar a jornada, toda a jornada. A gente já está no último módulo, no final. Mas as aulas são interativas. Então, eu sempre estou ali repassando o que a gente aprendeu. Então, pode ir no @Museu das Favelas e fazer inscrição. E sábado começa. A aula está muito bonita, né? Foi muito bem pensada. Já esse sábado? Já esse sábado. Das 11 até a 1 da tarde. Fica no centro, na Rua Guaianazes, 1024. É presencial. Presencial. E tamo junto.
E eu aceito. Que maravilha. Gi, me dá sua mão aqui. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Eu não tenho um vintém, acredite quem quiser. Mas tenho charme, beleza, elegância, abuso e cara de pau. Eu quero dizer para você gratidão. Gratidão porque, assim, nem todo mundo quer ensinar, tá? Eu sei que para ensinar também tem custo, porque é como você acabou de falar, tudo é precificado. Mas mesmo precificando, tem pessoas que aprendeu e quer guardar para si. Acha que no caixão vai resolver, e não é. Então, tenha em mim uma parceira, pelo menos para falar bastante, uma aluna para aprender ainda mais. E as portas do Pod Black vai estar sempre aberta. E eu vou querer você, sim, mais vezes falando aqui para gente sobre finanças. Porque depois dessa aula de hoje, depois das aulas que eu vou tomar, vão sim aparecer os patrocínios, porque eu vou trabalhar para isso. E a gente tem um projeto grande e bonito aí, onde eu quero você junto comigo. Ai, que lindo. Gratidão. Eu que agradeço, Isa. E digo para você o seguinte, não tenha vergonha, não tenha vergonha de recomeçar, não tenha vergonha de ir para a escola aprender. Seja humilde o tempo todo, porque se você é bom em uma coisa, em outra qualquer você pode estar defasado. Porque a vida é assim, a vida nos capacita para algumas coisas, mas deixa a gente defasado para que você tenha pernas, não só para usar salto, para que você tenha as pernas para correr atrás e encontrar as pessoas. E voltando um pouquinho ali atrás, quando você encontrar uma pessoa e você sentir que ela precisa de você naquele momento, não julgue por cor, por raça, por nada. Porque se eu tivesse julgado, olha a pessoa maravilhosa que eu tinha perdido, tá? Porque a vida é assim, a vida ela te coloca presentes que no momento você acha que não está lapidado o suficiente, mas que é tão lapidado, que naquele determinado momento a pessoa não sabia por onde implodir. E assim foi mais um Podbreak Menos é Mais, com essa linda e maravilhosa Gisele Rocha. Eu agradeço a Cris Oliver, minha produtora, Oliver Produções, a Nega Preta Afro Hair, que me deixa um pouco assim mais maravilhosa. O Rafa, que é uma pessoa que grava aqui pra gente, que é um encanto de menino. A minha parceira Edna, que está ali sempre comigo nas fotos. E também tenho que dizer que, como é o último antes do Dia dos Pais, eu não tive boa memória, boas recordações do pai, mas eu tive um pai, o seu Pedro, que hoje já está com o Papai do Céu, mas ele me recompensou de uma forma tão grande, que eu tenho o Raimundo, meu homem, meu parceiro, que é o melhor pai que o Tiago, meu filho, podia ter, e a Valentina tem o melhor pai, que é o Tiago, que ela podia ter. Então, em nome desses dois homens da minha vida, eu desejo a todos os outros pais feliz Dia dos Pais. Mas quem é pai mesmo, não é aquele que brigou porque teve que pagar pensão, não é aquele que aparece só no dia para fazer a foto. É aquele pai mesmo que pega na mão, que leva na escola, que ajuda a mãe a dar comida. É um pai que nem o pai da Gi, que veio de lá para cá para fazer dessas meninas essa menina. Então, feliz Dia dos Pais e também para as pães, porque tem muitas mulheres que fazem esse papel. E por hoje, gratidão.